Olá pessoal, é com muito prazer que eu estou fazendo para vocês a demonstração de como trabalhar com abelhas sem ferrão aqui em Montes Claros. Bem-vindo à minha casa, welcome to my house. Eu gostaria de lhe mostrar como a gente faz para poder ter esses animaizinhos tão bons para a prosperidade, ok? Antes de mais nada, eu quero fazer uma demonstração bem simples para vocês de como aprender sobre eles, ok? Este aqui é o livro Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, tá? É do professor Paulo Nogueira Neto, da USP, e com ele você consegue aprender muitas coisas. Ele é muito disponível em PDF, você consegue baixar ele na internet. Essa aqui são as partes de uma abelha sem ferrão, do corpo dela, tá? Você também vê isso nesse livro. Abdômen, tórax, cabeça, tá? Asas, é muito interessante, ok? Aqui você está vendo The Hive, que é a colmeia, disco de células, né? O invólucro, que é essa parte toda que está ao redor do disco de células. Esses aqui são bambus, varetas de bambus para você estar sustentando a colmeia, potes de alimentos e a realeira, que é onde fica a nossa futura rainha, ok? Aqui vemos a jataí Tetragonisca angustula, que é a abelha mais limpa e mais trabalhadeira dessas 300 espécies que existem no Brasil. Aonde que você encontra essas abelhas? Nas zonas tropicais. Tá vendo aqui, ó, América Central, América do Sul na sua totalidade, muitas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil são mais de 300 abelhas. Aqui nas ilhas do Caribe, no Mar do Caribe, você também tem elas, tá vendo? São zonas tropicais. Você vai ter aqui nessa parte central da África, não no norte, não no sul, na parte central, yes, que vai até chegando aqui na Ásia, tá vendo? Ó, parte do Japão, a parte das Coreias, e você tem também aqui na Oceania, somente no norte da Austrália, você não vai ter lá na Nova Zelândia, ok? Então essas aqui são as zonas tropicais. Dá para você ver também aqui muito bem tranquilamente, tá vendo? Ó? Toda essa parte aqui verde é a parte dos trópicos, ok? E aqui você encontra elas. Muito bem, vamos lá. Essa técnica eu aprendi com um cara da Índia, que é para você retirar as abelhas sem que elas fiquem muito traumatizadas, mas não deu muito certo. Essa é a segunda vez que eu tento fazer isso, não funcionou muito bem com elas, porque eu acho que o dia estava frio, elas estavam trabalhando internamente, estava no módulo trabalhar dentro de casa, não estava no módulo voar. Então a ideia é você fazer com que elas possam sair de dentro sem traumatizar, sem causar muito distúrbio, e nesse ambiente escuro que é o ambiente delas, tá vendo? Bom, você vai vendo que tem aqui 3 andares, são 3 câmaras. A primeira de cima deveria ser a câmara onde elas fariam o mel. A segunda intermediária que está no meio será a parte onde vai estar o ninho. E a terceira é onde estão o alimento que eu coloquei para elas, que foi rapadura. Que foi justamente por causa dessas rapaduras que estavam aqui em casa, no meu quintal, que elas foram atraídas, tá vendo? Então essas 3 câmaras nós vamos trabalhar, vou te mostrar como que é o funcionamento delas à medida que eu for abrindo, ok? E aí foi comprovado que elas não saíram nada praticamente, só quando eu abri mesmo foi que nós podemos vê-las, ok? Yes, muito bem. Eu transferi para essa parte aqui do meu quintal, essa colônia de hives, essas abelhas, tá? Colmeias, para a gente poder fazer melhor. O que acontece? Essa roupa que eu estou usando, ela é um pouco amadora. Você pode ver que ela não tem nada são as luvas de plástico, fita para poder cobrir os pulsos, coisa muito simples. Porém, quando você vai estudando sobre as abelhas sem ferrão, elas não têm ferrão como a jataí, por exemplo, mas elas gostam de enroscar no cabelo, de enroscar na pele, mordiscar a sua pele. Então muitas vezes essa roupa ela é para proteger muito mais você de querer atacá-las do que quando elas te atacam, porque são bichinhos quase que inofensivos, não tem ferrão, né? Não vão te fazer mal, mas como elas ficam te pirraçando, entra no ouvido, entra na orelha, enrola no cabelo, você fica irritado e acaba matando elas. Você vai ver aí nesse nosso procedimento que ao final do procedimento, no final do dia, eu identifiquei que apenas 2 haviam morrido. Apenas 2, de todas, uma colmeia que deve ter mais de 300,
Apenas 2 morreram, quer dizer, uma morreu, a outra eu consegui resgatar e colocar. Não sei se ela conseguiu entrar para dentro da colmeia, mas eu a resgatei. A outra realmente estava muito fraquinha e veio a óbito, tá bom? Então, nessa terceira câmara, nessa primeira câmara, que seria a terceira de baixo para cima, na verdade a primeira, deveria ter muitos potes de mel, muita fabricação feita por elas. Mas logo logo vocês vão ver que não teve nenhum sucesso, não obtive nenhum sucesso com relação a isso. Acredito porque a florada aqui no bairro meu, aqui em Montes Claros, é uma florada muito pouca, ou só mesmo na média, e não foi suficiente para poder elas subirem para o segundo andar, né? O primeiro andar, que é a parte de baixo, como é que foi que aconteceu? Elas chegaram aqui na minha casa. Eu tinha aqui, logo aqui mais à frente, você tem uns bancos, né, de gente sentar e conversar, e a minha mãe havia colocado alguns tijolos de rapadura mais à frente, para poder trabalhar, fazer cocada, fazer pé de moleque, para poder vender na feira. O que acontece? A minha mãe adoentou-se e teve que viajar para a terra do meu irmão para poder fazer um tratamento. E aí, essas rapaduras ficaram paradas aí. Com o tempo que elas ficaram paradas, atraiu essas abelhinhas. Aí veja aí, tá vendo? Elas isolaram, tá vendo? Eu havia colocado como se fosse para elas poderem fazer a terceira parte lá, que seria aí, essa primeira parte seria para fazer os potes de mel, e elas simplesmente isolaram. Ou seja, das 3 partes, elas só ficaram na parte do meio. Bom, como eu estava contando, aí elas foram atraídas por essa rapadura, o que me levou a crer que elas então gostavam de rapadura, ou se alimentariam dela, e isso fez com que eu fiz todas as casas que eu fiz para elas, e essa já é a 4ª casa em 2 anos, todas elas eu coloquei rapadura para elas. Mas agora, depois de estar lendo nos livros, a Jataí, olha que lindo, olha, parece que está descobrindo a lua, olha que formato bacana, esse invólucro de pura cera. Elas trabalham demais, gente, elas trabalham muito. Então o que acontece? Então eu acreditei que essa aqui, colocando rapadura para elas, elas iriam ter a vontade de se alimentar delas, mas parece que não. Quando eu abri aí, tinha muitos poucos potes de mel, muitos poucos potes de pólen. Quer dizer então que elas se preocuparam muito em fazer aí bastante ovinhos, bastante. Nós chamamos isso de discos de cria. A colmeia a gente chama isso de colmeia forte porque ela está populosa, mas no entanto ela nos dá um pouco de receio. Por quê? Porque não vi muito alimento. Quando você não vê muito alimento é preocupante, porque elas precisam fazer, elas são muito trabalhadeiras, trabalham muito. E como que elas vão adquirir essa questão do alimento se não tem florada, né? Então isso me deixou preocupado. Olha que coisa linda aí, tá vendo? Tudo isso está protegido. Tá nessa parte da frente aí, onde é que está o pito, que é o botão de entrada delas, o canal de entrada delas. Você veja que elas não me atacaram. Lá na fazenda eu tenho uma outra que eu peguei, a mandaguari. Em breve eu vou estar mostrando para vocês. A mandaguari é muito agressiva, chama mandaguari preta. Ela é muito agressiva. E aí eu fiz essa transferência lá, será o que eu vou mostrar para vocês em breve. Mas por causa da mandaguari eu fiquei meio ressapiado e coloquei aí essa proteção toda. Veja que não é necessário nada, elas não estão saindo, não estão me atacando, né? Nem o meu filho que está fazendo a filmagem, o que mostra que elas estão extremamente dóceis com relação ao ambiente urbano. Isso é muito positivo. Tá vendo? Então, em momento nenhum elas me atacaram. Já as mandaguaris o tempo todo atacando, vindo nos orifícios, olhos, boca, nariz. Mas como nós estávamos protegidos com essa roupa aí, serviu muito bem. Então eu estou tentando tirar com todo o cuidado aí para não machucar o invólucro, não deixar perder a rainha, que ela com certeza quando você abre, ela foge para a parte de baixo. Então você tem que ter todo esse cuidado de colocar isso aí. Veja os potes de mel aí, tá vendo? Ó? Muito poucos potes de mel, muito poucos potes de pólen, quer dizer que a florada não esteve boa. Depois eu vou explicar com calma. Essa colmeia, ela passou por 3 fases. A primeira fase, quando eu destruí sem saber o que era. A segunda fase, quando eu coloquei elas numa caixa de papelão com mais rapaduras. A terceira fase, quando elas foram atacadas por outro enxame e
E esse enxame, normalmente eles matam a primeira rainha e colocam a rainha deles. Houve essa invasão, tem tudo filmado para mostrar para vocês depois. E aí está o nosso bolo de lamela, que é isso aí que elas, tá vendo como elas trabalham muito? Isso aí tem no mínimo 6 meses que elas fizeram isso, no mínimo 6 meses. Nós estamos em março, no mês 3, com certeza é de 4 a 5 meses. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, é que elas trabalham muito. Veja bem, olha o trabalho que dá para fazer tudo isso. São canais que elas passam, são túneis que elas vão fazendo. E agora a gente vai ter que quebrar tudo isso aí para poder mostrar para vocês essa construção, esse design. Então a gente vai destruir agora, mas depois eu vou colocar lá e vou mexer agora. Nós estamos em março, vou lidar com elas agora só em dezembro. Como eu notei que elas têm pouco potes de alimentação e a florada está muito fraca aqui no meu bairro, então eu já coloquei para elas lá dentro um copinho com mel de abelhas chamada Europa, né, que o pessoal chama de abelha Europa, mas é a abelha africanizada. Quer dizer o que? Que ela é partes tem partes quando os frades vieram para o Brasil e eles queriam trazer as abelhas, provavelmente para fazer bebida com o mel. Olha aí que lindo, olha, a rainha parece que é aquela mais clarinha, que ela desceu, mas pode ser que seja porque ela está com o abdômen bem grande, pode ser que seja, normalmente as rainhas das jataís têm um abdômen bem estendido, é quase o dobro do corpo total dela. Então eu não pude ver a rainha aí, mas tá vendo que eu tirei essa parte de cima aqui do canto direito? Um pouquinho dos discos de cria foram retirados, tá vendo? Isso não foi intencional, né? Mas vou colocar de volta lá. Perdeu-se alguns, mas a maioria vão ficar. E isso é importante porque, veja que beleza, tá vendo? Ó, esse disco de cria, você vai poder ver lá no livro do professor, que ele é padrão para todas essas abelhas. Existem abelhas que fazem isso aí, as stingless bees, são abelhas que sem ferrão fazem isso como se fossem caixas de uvas, outras com bolachas maiores com os discos de cria. Então é muito interessante. O que eu vou fazer agora é fazer algumas bolinhas de cera, dessa cera mista, que é a cera da abelha. Eu descobri que não era necessário ter feito a primeira parte com rapadura, então eu fiz uma câmara a mais embaixo, não era necessário. As próximas eu não vou fazer, vou deixar apenas dar um jeito de aumentar a florada e colocar mais mel de abelha para que elas possam estar se alimentando e passando. Nós estamos em março, abril, quando entrar maio já começa o inverno, né? Já começa aquela fase crítica de zero de flores, muito poucas flores e muito frio. E elas não trabalham numa temperatura abaixo de 22 graus. Olha que beleza aí, ó. Tá vendo, ó? Não deu para ver a rainha. Também não consegui ver nenhuma realeira. Mas com certeza haverá. Foi possível ver isso lá com as mandaguaras pretas. Então, eu queria te falar dessa nova paixão minha, que isso é uma coisa interessante. Você pode, hoje, é claro, né, salvo as devidas proporções, poderíamos estar pessoas vivendo disso, vivendo de extrair mel de abelha jataí, que é um mel medicinal, que é um mel com muitas propriedades antibióticas, de cura. Então, tudo isso poderia estar sendo trabalhado, incentivado, né? E praticamente não acontece. Você não vê falando disso aí. São poucas pessoas que você vê falando que queriam uma abelha jataí para poder viver disso. Pelo menos aqui em Montes Claros. Quando você assiste os canais do YouTube, você vê que existem pessoas que vivem muito bem disso, que trocam de carro, alimentam a família, tudo com isso. Tá vendo? Então agora, com muito cuidado, eu vou tentar retirar esse disco aqui. Veja bem que não é fácil. É bom que não tem nenhum mel, então não vão estar afogando caso tenha polpas, né? Polpas são as larvinhas, né? Com muito cuidado coloquei elas sobre as bolinhas, tá vendo? Para que isso? Para que elas possam passar por baixo, limpar, ajustar, tá vendo? É muito importante você conseguir fazer com que elas não percam esse material que elas trabalham, porque tudo isso aí para elas, se você colocar de volta, elas só vão ter que reorganizar, gasta energia, mas pelo menos não tem tirado nada.
Então, quando você coloca lá para elas isso de volta, isso é muito bom para fazer feromônio, para fazer o que a gente chama de atrativo. São muito bons para isso, fazer esses atrativos, né? A grande questão é que veja como elas fazem muita lamela, como eles usam. Agora eu vou pegar essa cera e vou colocar aí dentro para que elas possam, essa cera mista, para que elas possam estar utilizando isso para fazer a reconstrução de tudo que é importante para elas. Elas não vão precisar ir para a natureza pegar isso, né? Eu já vou estar fazendo com que elas possam apenas dentro da própria colmeia utilizar esse material biológico aí, e vou colocar o máximo que for possível. Vou colocar desse material dela, essa lamela, o máximo possível vou colocar para que elas possam reconstruir sem grandes distúrbios, né? Sem interferir demais na vida da colmeia. Funciona assim: uma abelha, ela vive em média de 40 a 50 dias, uma abelha trabalhadeira. A rainha pode viver entre 2 e 3 anos, depende muito da região, do calor, né? Do cansaço que ela tenha, mas na média são entre 2 e 3 anos. Mas já as chamadas campeiras ou trabalhadeiras não, elas vivem 40 dias. 20 dias elas vivem na colmeia, trabalhando, fazendo isso aí que vocês estão vendo aí, organizando a colmeia, e os outros 20 dias elas saem para fora, que é porque é a parte mais arriscada. Veja esses potezinhos mais claros, eles são de pólen, né? E os potes mais escuros são que deveriam ter mel, quer dizer que elas estão consumindo praticamente todo o mel que fabricam. Isso não é positivo. Deveria haver muitos potes de mel, deveriam haver muitos aí, para que elas pudessem estar fornecendo para quem está criando elas. No caso aí, elas não estão tendo nem para elas, quem direi para fornecer para mim, que sou o guardião delas, entende? Bom, num lugar de muita florada, como lá no sítio, por exemplo, isso é completamente diferente. Existe uma abundância de natureza, existe uma abundância de recursos para elas, elas trabalham, são muito trabalhadeiras. As abelhas jataí são as mais limpas que existem na natureza. De todas as 300 que existem, por exemplo, a arapuá, que é uma abelha que é chamada de a lixeira das florestas. Ela pega todo tipo de material, não importa se é material orgânico, se são fezes de animais, se são animais mortos, ela pega. Esse mel é tóxico dessa abelha arapuá. Já a jataí, ela não aceita nada que não seja limpo, então ela é conhecida como a abelha mais limpa de todo esse reino aí de abelhas sem ferrão. E o que é melhor, as abelhas jataí estão totalmente ambientadas com a zona urbana. Veja bem, elas não me atacam, elas não procuram me mordiscar. Quando você assiste no YouTube, você vê outras pessoas reclamando delas estarem indo na orelha, elas não vieram, em momento algum, fizeram esse ataque, né? Assim, e por isso que eu me protegi, para que mesmo que viesse, a vontade que você tem de se libertar dela no cabelo, ou de se libertar dela nos seus olhos, muitas vezes façam que a pessoa, o indivíduo, mate delas, né? Você vai ver aí que nenhuma que escapou, porque os primeiros 20 dias elas estão trabalhando dentro da colmeia e não estão ambientadas ainda com o voo. Então muitas delas não iriam sobreviver nesse momento aí, porque é difícil você pegar elas na mão. Com o sugador, né, que você faz com um potezinho de maionese, com o sugador você pega uma mangueirinha e coloca para puxar ela e outra para você sugar, fazer esse vácuo, e ela vai cair no recipiente, né, que é esse pote de maionese. Então todo o nosso cuidado aí a todo momento é com o quê? Cuidado para que elas não morram, para que elas não sofram. Como é muita lamela, não teve mais espaço para guardar elas junto da colmeia mãe. Então o que eu vou fazer então? Vou fechar a caixinha, vou colocar a separação, veja que está um furinho só para elas. Esses saquinhos, esse plástico de prata aí, ele é um plástico que você tira de ração de cachorros. Vou tentar te mostrar a foto aqui. Você tira, recorta e lava, e ele fica um excelente separador, porque ele é material para não deixar apodrecer as rações dos cachorros, né? Nas lojas e quando vai para casa.
Então ele, por natureza, já é esse isolante térmico, ele já é um isolante muito bom, né? Veja, tá vendo aí, ó, a quantidade de abelhas que não voam? Essas abelhas precisam ser recolhidas, porque elas fazem falta para a rainha. A rainha conhece cada uma e conta com cada uma, porque elas estão dentro da colmeia. As que vão para fora, nesses últimos 20 dias de vida, é porque aí já é o risco total. Então, você dentro da colmeia, nada te acontece, né? Você saindo da colmeia, existe todo um risco, toda uma preocupação para que será que retorna ou não retorna, né? Então, por isso que ela oferece metade da vida dela trabalhando dentro da colmeia, e a outra metade da vida ela vai estar fora da colmeia, tentando trazer pólen e mel. Então, com muito cuidado, eu peguei o máximo que eu pude delas. As que eu não consegui pegar porque escondi debaixo da lamela, eu coloquei do lado da nova casa, aqui no banquinho de casa. Aí elas tiveram tempo para poder se arrastar e subir até lá, ou me deixar sugá-las. Então foi um trabalho muito criterioso, né? E como eu estava te dizendo sobre as abelhas de jataí, elas são muito trabalhadeiras, né? De todas, elas são muito trabalhadeiras, são muito limpinhas, né? Então é uma atividade que poderia ser explorada por pessoas para viverem disso. Dá para viver disso. Se você, por exemplo, para você ter um meliponário, que seja o que é meliponário? É o coletivo de pessoas que trabalham com melíponas, que são essas abelhas, né? Então o meliponário, você pode ter até 49 colmeias dessas dentro da sua casa, no seu quintal. São pelo menos 49 delas, certo? Mais de 49 você tem que falar para o IBAMA. É tudo muito tranquilo, mas você tem que ser catalogado, tem que informar toda a situação. No entanto, o que eu quero estar te mostrando é que isso poderia ser uma atividade, talvez no seu bairro, seja um bairro assim, mais distante do centro. O meu bairro aqui é um bairro mais próximo ao centro. Então não temos tanta florada, não tem tanta atividade para elas, certo? Mas talvez se o seu bairro esteja aí a 100, 200 metros de uma mata, isso para elas é suficiente, porque na mata ela consegue obter o pólen necessário das florzinhas de qualquer flor, qualquer tipo de flor que não seja, por exemplo, aqui em casa tem uma florzinha que quando você corta o caule dela, sai um leitezinho, ela é muito bonita. Mas, olha a quantidade que eu peguei, tá vendo? Vai tudo lá para dentro. Mas essa florzinha, ela parece que é tóxica, mas para elas é boa. Então você vai lá de manhã, tá cheia das abelhas de jataí, tentando puxar o pólen delas e puxam. Você vê, elas fazem um zumbindinho com as asas e puxam, tá vendo? Então muito bem, esse terceiro invólucro, que de cima para baixo, é onde eu coloquei as rapaduras que as haviam atraído, tá vendo? Mas o interessante foi que elas isolaram, veja bem, olha lá, ó, elas isolaram completamente esse terceiro módulo, essa terceira câmara. Quer dizer então que elas realmente não se alimentam de nada além do que elas buscam. Não adiantou nada eu colocar para elas isso aí. Isso foi engraçado porque na verdade foi isso que as atraiu, esse melaço. A rapadura estava perdendo, do jeito que estava apodrecendo, e estava saindo melado dela. Esse melado atraiu tanto formiga quanto essas jataís. Quando eu fui abrir a caixa, eu praticamente quase que destruí o ninho delas. Depois eu vou tentar mostrar para vocês isso. O ponto em questão todo, o grande ponto em questão todo é que elas se alimentam apenas exclusivamente do que elas conseguem trazer, né? Ou de, como eu havia falado para você, do mel que eu estou colocando lá dentro para poder dar aquela força para elas, tá vendo? Agora eu vou retirar o máximo que eu puder daí dentro, vou colocar essas aí, são as que não voam, talvez uma ou outra aí voe, mas a maioria delas não voam. Então o que eu estou fazendo? Estou colocando elas de volta na colmeia, para que elas, sentindo o feromônio, né, das lamelas, elas, opa, estou em casa. Então elas se desesperam menos, né, quando elas estão no terreno delas. E isso é muito importante, não perder nenhuma, ter todo o cuidado para que elas possam estar bem. Então, como eu estava falando para vocês, isso poderia ser uma atividade de várias residências. Muitas pessoas poderiam viver disso, né? Isso não é difícil de fazer, não é tão caro. Uma colmeia como essa custa R$25, uma caixinha com 4 módulos desse aí, tá vendo? Não é caro.
As outras coisas você consegue muito barato, que é um arame, que é essa proteção aí de uma para a outra, para que elas possam trabalhar. Então tudo isso aí poderia ser uma atividade muito utilizada aqui em Montes Claros para as pessoas que ficam perto de lugares que tem muita florada. Isso faria com que com certeza elas pudessem dar um mel. Esse mel você pode vender no mercado ou pode vender nas farmácias naturais, né, nas naturefármacas da vida. Por que isso? Porque esse é um mel que é considerado um mel medicinal. É considerado um mel de altíssimo nível, de altíssimo teor antibiótico e farmacêutico. Então elas querem isso, entende? Poderia ser uma atividade muito utilizada aqui para nós em Montes Claros. É isso que eu quero estar tentando mostrar com vocês aqui. Que isso não é apenas o fato de você ser hobbyista. Isso pode virar uma verdadeira, como vou explicar para você, uma verdadeira atividade econômica, né? Limpa, simples, que tem proveito e as pessoas gostam. Posteriormente, esse módulo que eu estou colocando, esse último módulo, eu vou estar retirando ele. Porque está provado que quando elas não usam a câmara, elas a isolam. Você viu lá, né? Ela passa uma lamela e isola esse ponto. E realmente, quando eu cheguei, elas já haviam feito isso. Já haviam isolado, quer dizer, elas só vão estar trafegando no lugar em que elas estão. Os outros locais, elas não vão abrir enquanto não for necessário. Tá vendo? Então, todas essas abelhas aí, eu peguei as que suguei mais um pouquinho e as outras eu coloquei essa caixinha aí, ó, bem próximo do lugar onde ela estava, para que elas pudessem ficar em paz, ok? Agora eu vou estar fazendo na próxima parte aí, eu vou estar selando essa caixa para que os forídeos, que são aquelas abelhas, aquelas mosquitos de fruta, não interfiram na colmeia, ok? Vamos lá então? A importância de você selar a caixa, não sei se você lembra que às vezes quando você deixa na sua casa frutas, e à medida que elas vão se perdendo, vão ficando maduras demais para podres, vão pousando sobre elas uns mosquitinhos pequenininhos, umas mosquinhas, né? Chamadas de moscas de frutas. Pois é, o nome dessas moscas, o nome de cada uma delas é forídeo, yeah? Esses forídeos, eles entram pelas frestas das colmeias e começam a tentar saquear o mel, né? Então, o que você tem que fazer? Fechar essa caixa o máximo que puder, observar, ficar sempre de olho, vez por outra, se tem forídeo atrás da colmeia. Por exemplo, aqui em casa, como fica no fundo, quase não tem. Depois eu vou ensinar para vocês a fazer uma isca para poder pegar esse tipo de mosquito. É muito fácil, tá? Eu faço uma garrafa PET, é muito legal, tá? Então aqui em casa quase não tem esses forídeos, certo? A outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: mais tarde eu fui abrir essa parte de cima, né? Como eu te disse já, tirei fora esse último módulo, né? E deixei só embaixo porque não ia precisar. E coloquei também um alimentador artificial, que é um potinho de Yakult. Você pega um potinho de Yakult e coloca mel dentro dele, um pouquinho de mel, né? Existe quem faz aquele açúcar, né, demerara, mais algumas gotinhas de limão, ferve e deixa também como sendo mel. Mas como aqui em casa já tem mel de apis, mel de abelha Europa ou africanizada, eu só coloquei para elas lá mesmo. Então que dá na mesma coisa, né? No futuro, então, não vou ter o primeiro módulo, que embaixo eu coloquei alimentos para que elas não vão usar, que é rapadura. Em dezembro eu vou tirar, né? Não vou mais usar. E no futuro eu não vou usar mais módulos a mais do que são necessários. Quer dizer, eu coloco o módulo agora, espero uns 3 meses, 4 meses, ver se elas subiram. Se não subiram, se está cheio de potes de mel, então aí eu vou e faço. Do contrário, como já está provado, elas não utilizam nada além do necessário. Tá vendo? Essas aí são as que voam. De qualquer forma, eu vou colocar elas lá do ladinho da colmeia para não ter esse problema aí de morrerem. Como eu já te disse, foram no máximo 2 que ficaram aí, que vieram a óbito. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Se você puder, né, acionar aí o sininho de notificação, nosso canal aqui,
mais amor a Montes Claros e suas famílias. Tamo junto? Forte abraço e bye bye!